Lucas, o capítulo é o 22. E à medida que você for encontrando, você, por gentileza, coloque-se em pé. Capítulo 22. Do verso 39 ao verso 46, uma pequena reflexão para que nos prepare para ministrarmos a ceia, sentarmos à mesa e após voltar ao nosso lar. Verso 39 diz a palavra do Senhor: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Diz o texto, dizendo o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, digo o texto, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vamos ler novamente o 42 juntos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantou-se da oração e foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nosso Deus e Pai, essa é a tua santa palavra. Nos ajude na construção do pensamento esta noite e na aplicação de toda esta palavra, de toda esta verdade no nosso coração, para a edificação da nossa vida e fé e da nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Eu li o capítulo 22, vou me prender no pensamento e na construção que João, evangelista, fez, narrando o texto do Getsêmani. No capítulo 18, eu vou mencionar talvez aqui o episódio olhando para o capítulo 18. Nós lemos o capítulo 22 de Lucas, mas eu quero transportar você junto comigo rapidamente a João 18, porque é um episódio onde Jesus também vai ao Getsêmani com os seus discípulos. E se você puder dar uma pequena passada e deixar marcado Lucas 22, é muito bom, porque a gente vai voltar para esse texto. No relato do evangelista João, no capítulo 18, Jesus agora está deixando o cenáculo. Acharam 18? Agora olha para mim, capítulo 18 de João, do Evangelho. O relato segundo detalha o evangelista João. Jesus está deixando a reunião no cenáculo com os discípulos, está cruzando um vale, um caminho que vai direcioná-lo às montanhas aonde há ali o Monte das Oliveiras, um lugar familiar de Jesus, um lugar que era muito comum Jesus estar principalmente sozinho, orando e talvez em alguns momentos na companhia dos seus discípulos. Então, João está narrando aqui esse percurso que Jesus faz. Ele está deixando o cenáculo, ele está deixando o ajuntamento aonde Jesus faz a orientação dos seus discípulos. No capítulo 13, ele encoraja a eles entenderem assuntos sobre amor, orgulho, sobre a traição de Judas, sobre a negativa de Pedro e sobre a ideia de que ele vai partir e eles naquele momento não poderiam estar com ele. E aquela mensagem deixa o coração deles turbado, preocupado.
A ideia que João traz é que no capítulo 14, Jesus vendo talvez o semblante de todos os seus discípulos com aquela revelação de que ele partiria, mas eles não poderiam mais estar com eles, com Jesus. E João olha para aquele texto talvez com sensibilidade e mostra Jesus tranquilizando o coração de homens que acabaram de ouvir uma mensagem dizendo: olha, como é que pode? Nosso Senhor não vai mais estar conosco, vai morrer. Pedro, talvez mais afoito um pouco, diz: Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Esquece esse assunto. Ele é repreendido pelo Senhor, dizendo: arreda-te, porque você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. No capítulo 15, Jesus fala um pouquinho da responsabilidade que cada um deles teria na partida, da responsabilidade de serem ramos que não poderiam deixar de estar ligados à videira. Jesus chama atenção a eles, porque eles não só deveriam estar com o coração tranquilo, quando Jesus diz: não se turbem o coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas Jesus chama atenção para a necessidade deles terem responsabilidade na vida. E João vai narrando o capítulo 16, quando Jesus fala para eles: olha, com tudo o que eu disse, não quero que vocês se escandalizem, porque alguns de vocês serão mortos, outros serão expulsos das sinagogas, outros serão arrastados e postos no meio dos homens. Não quero que vocês inflamem o coração de vocês, não quero que vocês fiquem melindrosos com esse assunto. E no capítulo 17 ele intercede pelos seus discípulos. A narrativa de João mostra no capítulo 17 Jesus deixando o cenáculo e na companhia dos seus discípulos indo em direção ao Monte das Oliveiras. Agora Jesus vai caminhar junto com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras para ter o último encontro com os seus discípulos, orientá-los ali, orar com eles. Mas agora, antes da sua prisão, antes da sua morte, antes da sua crucificação. Não é mais um encontro que eles teriam no cenáculo, não é mais um encontro que eles teriam talvez no Monte das Oliveiras. Era o último encontro antes da prisão, da morte de Jesus Cristo. Ele convida esses discípulos a levarem com ele esse peso, e ali naquele momento a tristeza era tamanha no coração dos discípulos, que Jesus os pega 2 vezes orando. Sabe como? Dormindo. Tem gente que ora dormindo, né? Não é o seu caso, graças a Deus. Nesse último encontro, irmãos, o relato de Lucas mostra que, diferente de tantos outros momentos que Jesus enfrentou, Jesus está agora com a sua alma angustiada, Jesus está agora com a sua alma em agonia. O relato que Lucas mostra, diferente um pouquinho do que João aqui que nós estamos lendo mostra, é que Jesus está diferente do aspecto que era natural dele. Jesus tinha paz, e ele, por ter paz, ele proporcionava paz às pessoas. Ao verem a tribulação do coração dos seus discípulos, ele diz: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu deixo para você. Ele era um homem de paz, era um homem de alegria, ele era um homem que encorajava as pessoas. Naquele momento, Jesus está em agonia. O Monte das Oliveiras, o Getsêmani, trouxe a Jesus toda a agonia. E agonia, irmãos, é um sentimento intenso, é um sofrimento de dor intensa. É um instante da vida que precede o momento da morte. Jesus está simplesmente sentindo uma agonia muito grande, porque ele precede a morte. Ele percebe que a sua hora está chegando, ele percebe que o momento da partida é chegada. Os seus discípulos estão orando com ele, mas em dado momento os seus discípulos, por tristeza, dormem, por angústia no coração, dormem. No momento desse, irmãos, é compreensível que aqueles discípulos estivessem com o seu coração pesado, por verem o seu Senhor agoniado e com esse sentimento no coração. Jesus, que sempre enfrentou as adversidades com extrema paz, agora sofre intensamente na sua própria alma o peso da sua missão, o peso da responsabilidade que tinha. Aquilo que Isaías capítulo 53, se você puder, dá uma passadinha comigo lá, marca essa página, Isaías 53. Aquilo que Isaías relata, capítulo 53, versículos 3, diz assim: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem
de dores, e que sabe o que é padecer. E como que um do que os homens escondem um rosto, o que diz o texto? Ele era desprezado, e dele não fizemos caso. 4, leia comigo. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, o que diz o texto? Ele levou sobre a vida dele. Naquele momento, irmãos, olhando para mim rapidamente, ele enfrenta a adversidade não com a paz que lhe era peculiar, mas com a agonia de um instante que estava precedendo a sua morte, a sua entrega por pessoas como eu e como você, de pessoas que ele levou as enfermidades, as dores, levou o pecado, levou a transgressão que era nossa, ou seja, ele comprou a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida, e isto está sobre ele. Olha o que diz o capítulo 5, versículos 21, de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por favor, dê uma passadinha, um texto que eu selecionei com carinho, só para os irmãos lerem e refletirem junto comigo, sobre o tamanho da angústia que estava sobre a vida do nosso mestre, em favor da nossa vida. Ele diz o texto: aquele que não conheceu o pecado. Vamos ler comigo? Verso 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Naquele momento, diferente de todos os outros, ele não tinha mais a paz, ele tinha uma agonia que tomava conta da sua vida. Agonia, irmãos, ou aflição no aspecto humano, não no aspecto de Cristo. É uma tristeza desconhecida. Jesus sabia o motivo da sua angústia, Jesus sabia o motivo da sua agonia, porque ele tomava sobre a sua vida o pecado de todos nós. Sobre ele estava uma responsabilidade, estava se aproximando o cumprimento da sua missão, e naquele momento Jesus sofre esta agonia de morte. Mas no que tange o aspecto humano, a agonia, às vezes, a aflição que nós sentimos é talvez um sentimento que nós desconhecemos. Às vezes nós estamos angustiados, aflitos, agoniados por uma coisa que a gente não conhece, por algo que nós ainda não temos noção que é. Às vezes nós andamos aflitos no coração e a gente pergunta para nós mesmos: eu não sei o que está acontecendo. Quantos aqui são normais como eu, que às vezes você sente alguma coisa que você não sabe o que é? Quantos aqui? Isso é aflição, isso é agonia, isso é um sentimento que brota, que é desconhecido, que não pode ser explicado. É como se fosse uma tela de quadro em branco, que nós olhamos para a tela e dizemos assim: não tem nada. É assim que nós às vezes nos sentimos. Mas no capítulo 22, é aqui que eu quero deixar 2 conselhos, 2 ensinamentos, de como Jesus nos ensina a enfrentar essas aflições da vida. Como Jesus nos ensina a olhar para as aflições da vida. A experiência do Getsemane trouxe para mim e para você 2 grandes experiências, 2 grandes ensinamentos, e eu queria compartilhá-lo antes de nós ministrarmos. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Permita-me orar. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Nosso Deus e Pai, que esses ensinamentos, à luz da Tua palavra, possam encontrar agora um coração acessível, porque assim eu creio que isso vai depender, e isso depende a minha vida, a vida de cada um. Ao ministrar a mim mesmo, ao ler o texto, ao aplicá-lo a mim mesmo, Senhor, eu percebi que isso pode mudar completamente a minha vida se eu não aplicá-lo. Isso pode, Senhor, destruir a nossa vida se nós não observarmos e termos o cuidado de chegarmos a esse texto, aos últimos ensinamentos de Cristo antes de ser entregue na mão dos homens. Assim possa ser no coração de cada um dos teus filhos, que esses simples conselhos, ensinos da Tua palavra possa surtir um efeito, não aqui e agora, mas ao sairmos por aquelas portas, para a glória do Teu nome. Primeiro ensinamento que a história toda, a vida de Jesus e a experiência dele no Getsemane pode remeter a mim e a você. Primeiro ensinamento é que as nossas aflições devem nos conduzir a um exercício da oração. Diga comigo: a minha aflição
Se você não quiser falar que tem a sua aflição, diga: a aflição deve me conduzir ao exercício da oração. Se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus convida os seus discípulos a irem com ele a um lugar separado, um lugar que era comum Jesus estar com os seus discípulos, e a oração ocupou o centro do ministério público de Cristo. Se você fosse procurar Jesus em algum momento, como algumas multidões iriam, quando ele chega na casa da sogra de Pedro, a primeira coisa que ele encontra é a sogra de Pedro enferma, e ele a cura. E eu imagino uma recepção simples posta na mesa para Jesus, e quando ele percebe, há uma multidão na porta, há um grupo de pessoas necessitadas, famintas, doentes, endemoniados, pessoas que estão lá fora precisando de Jesus, e ele deixa a mesa, deixa a casa e sai para servir as multidões e orar por elas. O ministério de Jesus, o ministério público, se concentrou na oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, olha o que diz esse texto. Eu vou precisar que você venha comigo em alguns textos. Diz assim, versículo 35 de Marcos capítulo 1: tendo se levantado alta madrugada, diz o texto, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, procurando-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram assim: todos te buscam, Jesus. Mas Jesus, porém, lhes diz: vamos a outros lugares e às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e deles expelindo os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a primeira coisa que Jesus fez, antes de sair para fazer a sua missão, Jesus acordou de madrugada e concentrou-se no momento da oração. E concentrou-se no exercício da oração, que precisa ser a base da nossa vida, irmãos. As aflições que nós enfrentamos no dia a dia, elas não são vencidas pelo poder da oração. Por que eu orei com os irmãos? Porque nós precisamos concentrar a nossa vida, e para isso nós precisamos massificar intensamente isso na nossa vida e no nosso coração. Nós precisamos ser árbitros de nós mesmos, juízes de nós mesmos. Nós precisamos cobrar a nós mesmos: desperta tu que dormes, acorda. Nossas aflições devem ser conduzidas ao exercício de uma vida de oração, de uma vida de súplica, de uma vida de entrega a Deus. Lucas 6, 12, pula rapidinho. Lucas capítulo 6, verso 12, olha o que diz o texto. Antes da escolha dos discípulos: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E diz o texto: e passou a noite orando a Deus. O ministério da oração ocupou a vida ministerial de Jesus. O momento da oração, a vida, a entrega de oração, ocupou a vida 100% de Jesus. E deve ocupar a nossa, irmãos. A oração, além de ser a maior obra que Deus requer de mim e de você, além de ser aquela obra que Deus requer de cada cristão, é o meio pelo qual recebemos aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos. Mateus 7, pedi, buscai, batei, pois quem pede, recebe, quem busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Isso deve fazer parte da nossa vida, irmãos. Nossas aflições devem nos conduzir, nossas lutas, nossas angústias, nossas preocupações, a despeito daquilo que Jesus estava vivendo ali no Getsêmani, com a sua alma angustiada, sabendo que a pouco ele iria ser entregue nas mãos dos homens. Aquilo conduziu Jesus, e junto com seus discípulos, a uma vida de oração. Oração precisa ocupar o centro da nossa vida com Cristo. Glenn tem que ocupar 100% da sua vida. Pastor, mas eu não tenho tanto tempo assim como o senhor tem. Mesmo que você não tenha 2 horas para estar de joelho, você tenha 6 horas para estar de pé, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome, eu dependo da tua graça, eu preciso de ti. Senhor, guarda a minha vida, guarda o meu coração, dá-me sabedoria.
Mesmo que você não tenha todo o tempo para estar de joelho, você tem o dia inteiro para estar de pé em oração e pedindo a Deus, santifica a minha vida. Você pode estar no carro orando a Deus, você pode estar ali fazendo esse exercício da oração na sua vida, porque isso é vital para você. Isso é vital para a tua santidade, para o teu progresso. Oração é a fonte do avivamento espiritual da igreja. É a fonte de onde surgem rios, de onde o manancial é distribuído. Eu contei na semana passada que eu tenho ido jogar meu futebolzinho a pé. Às vezes eu passo por ali, mas nessa semana agora eu fui de carro, porque eu saí um pouquinho atrasado de casa, não ia dar tempo, senão eu ia chegar lá e pegar um time, que quem chega tarde lá pega um time, e quando não, o Guga seleciona as moedinhas lá, as tampinhas lá, mais pesadas, e pega uma panelinha lá. Crente que fica fazendo panela, não é o Guga não, ele não faz isso, não faz mesmo. Aí eu estava indo a pé, e ao andar pela rua, minha esposa preocupada, eu preocupado, eu falei, Senhor, vai comigo. E eu em oração, no viaduto, e quando eu passei aqui, beirando, eu disse, em nome de Jesus, essas trevas sejam dispersas daqui. A tua igreja tem orado, Senhor, a tua igreja tem clamado, e a tua palavra diz, tu vai responder dos céus. Então responde. E ao passar, eu via homossexuais, eu via drogados, eu via pessoas lá no canto fazendo coisas erradas, e eu preocupado, mas ao mesmo tempo orando ao Senhor e pedindo, Deus, transforma. Na semana seguinte, eu passei de carro, não estava chovendo, estava um dia normal, e eu não vi tantos quantos eu havia visto naquele dia, ou melhor, eu não vi ninguém. Eu vi um grupo jogando bola, eu olhei para o céu dentro do meu carro, falei, louvado seja o nome do Senhor, porque tu está respondendo dos céus. Irmãos, oração aviva a igreja, oração desperta, oração abre portas, oração muda a nossa vida. Não vai mudar o Senhor, porque Ele é imutável, vai mudar a gente, vai transformar a nossa vida. Oração foi o recurso que Jacó usou para ter coragem para voltar e se reconciliar com Esaú. Ele disse, Senhor, meu irmão vai me decepar a cabeça, vai arrancar minha cabeça. Gênesis 32, para que não fique nas minhas palavras. Eu quero chegar com muita reverência nesse texto, porque são pérolas para a minha vida e para a sua. Pastor, falar de oração no domingo à noite, sim, meu irmão, isso precisa ocupar o nosso púlpito, isso precisa ocupar o coração de quem está sentado, e precisa ocupar o coração de quem toca, isso precisa ocupar o coração de quem intercede, de quem serve. Isso deve ocupar 100% da nossa vida. Gênesis 32, obrigado pelo glória a Deus, meu irmão. Gênesis 32, versículo 9, vamos ler comigo? E orou Jacó, ele disse o quê? Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei o Jordão. Já agora, diz o texto, são 2 bandos, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que eu não venha a ele matar-me e as mães com os filhos. Verso 12, disseste, certamente te farei bem, e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó usou o recurso da oração para ir ao seu irmão e resolver o seu problema, e assim Deus o conferiu. Jó, ao receber a notícia da perda de seus bens, do falecimento trágico dos seus filhos, ele faz uma oração, levantando talvez, depois da sua adoração, onde ele rasga o seu manto, e ele diz, Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Ezequias usou o recurso da oração, quando recebe uma carta de Senaqueribe dizendo, nós vamos invadir tua praia. Ih, pastor, lembrou da música, você que lembrou. Nós vamos invadir sua terra, nós vamos destruir sua... Ele teme ao Senhor, mas ele busca a face de Deus. Isso precisa ocupar a nossa vida, irmãos, a cada dia.
Oração precisa ocupar todos os dias a minha vida. Aprendo com esses homens que é ao trono da graça de Deus que nós devemos levar as nossas angústias, que nós devemos levar as nossas aflições. Esses dias alguém disse a mim que leu um texto publicado por alguém que diz assim: gostaria tanto que as pessoas que postam aí nas redes sociais sobre seus problemas, suas angústias, quando terminassem e elas findassem, publicassem também dizendo: ok, está tudo findado. Mas quando na verdade nós costumeiramente levamos às pessoas os nossos problemas, mas não a Deus. Nós não levamos a Deus porque isso não é prática da vida cristã como deveria ser, irmãos. Nós precisamos recorrer a isso, e esse é o ensinamento que eu tenho quando eu vejo Jesus em agonia, em aflição. Isso precisa me conduzir ao exercício da minha vida de oração. Não podemos permitir que nenhuma depressão, nenhum problema, nenhum sofrimento possa me impedir de orar, te impeça de orar, nos impeça de clamar a Deus. Mas eu quero chamar você a atenção para duas coisas. Nenhuma tristeza, nenhuma dor ou angústia que seja, deve nos silenciar e nos tornar mudos diante do nosso Deus. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está próxima a você, dizer para ela: meu irmão, não permita. Diga para ela: não permita. Diga mais você: meu irmão, não permita que nenhuma angústia silencie você diante de Deus. Uma das maiores armas do adversário é colocar no coração das pessoas que ela deve se silenciar, ela não precisa buscar a Deus, porque Deus não irá resolver os seus problemas. Deus é poderoso. A Bíblia fala, irmãos, que após Jesus orar em agonia, a Bíblia fala que foi confortado. Há poder na oração. Eu quero chegar a esse texto junto com você hoje para te levar a pensar que nossas aflições, nossos problemas, nossas angústias existentes na nossa vida, elas só são resolvidas pelo poder da oração, que deve nos conduzir diuturnamente. Mas uma outra coisa eu aprendo nesse texto, para que a gente finalize. Eu aprendo que as nossas aflições devem nos conduzir ao curso da vontade de Deus. Não só a oração, mas Jesus me ensina que as nossas angústias devem nos conduzir para o centro da vontade de Deus. Olha o que diz o texto, verso 42 até o verso 43. Dizendo o quê? Vamos ler comigo. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, o que diz o texto? Então lhe apareceu um anjo que lhe confortara. A primeira coisa que as angústias e lutas que enfrentamos precisa nos conduzir é para uma vida de oração, como Jesus fez. Mas a segunda coisa é que elas devem nos conduzir para um curso da vontade, para um caminho da vontade de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer? É a tua vontade que está valendo? Nossas aflições precisam nos fazer compreender qual é a vontade de Deus com aquilo tudo. O porquê que Deus não permitiu, ou para que Deus está fazendo tudo isso na minha vida. A essência da oração de um crente, em qualquer momento da sua vida de angústia, deve ser feito baseado na palavra: Senhor, se tu quiseres, se for a tua vontade, seja feito conforme ela. Você pode levantar a sua mão direita e dizer isso que Jesus diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. As aflições precisam me conduzir para a vontade de Deus, para o curso da vontade de Deus. Para onde Deus está indo eu devo seguir, para onde Deus me mandar eu devo ir. O que Ele quer eu devo obedecer e fazer, irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 5. Exercício para você hoje. Primeira epístola de João 5, verso 14. Diz a palavra do Senhor:
Vamos juntos. E esta, quem não achou, diga assim, com verdade, misericórdia. Vamos esperar um pouquinho. Primeira epístola de João, depois da carta de Pedro. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Diz o texto: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele, mais uma vez, e esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, diz as Escrituras, Ele é poderoso, Fabinho, para nos ouvir. Diga glória a Deus. Mas tem que estar na vontade dEle. É necessário que nós estejamos no curso da vontade de Deus, irmãos. Aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, deve ser maior do que as nossas expectativas, deve ser maior do que a minha vontade, deve estar colocando a minha vontade para escanteio. Aquilo que Deus quer deve fazer parte da minha vida, mesmo que isso seja amargo, João, para mim e para você. Isso deve me conduzir para o curso da vontade de Deus, mesmo que para isso eu encontre muros na minha frente, problemas na minha frente, ou até mais angústias na minha frente, mas isso deve nortear a minha vida, aquilo que Deus quer. Não o que eu quero, não o que nós planejamos, não as nossas expectativas. Como nós entramos na igreja às vezes, determinando, exigindo, mal acostumados, mal criados. Já que Deus não me deu, eu vou buscar uma corrente. Já que pela oração aqui, de segunda-feira, nada está mudando, eu vou fazer uma corrente agora de 7 semanas. Você pode fazer quanto que você quiser, você pode subir monte, você pode subir monte de costa e descer de costa. Se não for a vontade de Deus, nada muda. Segundo a vontade de Deus, as coisas surgem, fluem, acontecem. Mas caso contrário, elas se estagnam, elas param, elas não prosseguem, elas não vão à frente, irmãos. Por fim, assim como Jesus, devemos manifestar os nossos desejos e ficarmos à vontade diante de Deus, dizer: Senhor, eu não quero isso. Quantos aqui acham que é pecado dizer que não quer fazer alguma coisa na igreja? Não é pecado você dizer: Senhor, eu não quero isso. Jesus disse: Senhor, se for possível, passa de mim. Assim como Jesus manifestou no seu coração um desejo: Senhor, se possível, tira de mim essa dor, tira de mim essa agonia, tira de mim essa angústia. Há coisas que eu não quero fazer. Quantos aqui são como eu, normais? Tem coisas que eu não quero fazer, mas Deus quer que eu faça. Como é que fica? Que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu quer. Que não seja feito aquilo que eu estou na expectativa que aconteça, mas seja feito conforme aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu aprendo com Jesus no Getsêmani, num momento de angústia, de agonia, que essa experiência o levou à oração e deve nos levar à oração. E a segunda coisa que eu aprendo é que por mais que eu tenha expectativas e desejos, eu preciso apresentá-las diante de Deus, eu preciso apresentar abertamente diante de Deus, mas também, como Jesus fez, devemos fazer tudo isso manifestando uma completa submissão à vontade dEle, dizendo como Ele diz, voltando ao texto: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Existem, irmãos, motivos sábios, ouça o que eu vou lhe falar nesse momento. Existem motivos sábios da parte de Deus e direções mais certas ainda para cada uma das aflições que às vezes nos assolam. As aflições que às vezes nós vivemos, elas têm a medida certa para cada vida que está aqui nessa noite. Deus não colocou um peso maior para você e menor para o seu irmão. Deus colocou um peso na medida adequada para cada um de nós, para nos levar ao exercício da oração e ao exercício da submissão a Ele. Senhor, eu vou orar, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
A minha, pode esquecer, mas eu me deleito na vontade do meu Deus. Carinhosamente, você vai dizer para o teu irmão: meu irmão, se a sua oração, diga para ele, se a sua oração não mudar nada, João, se a sua oração não mudar nada, submeta-se a Deus. Diga para ela: você está ouvindo, minha irmã? Você está orando, e muito, mas se a sua oração não mudar nada, continue acreditando nele, continue submetendo à vontade dele, porque é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Você está orando, minha irmã? Você está subindo um monte, você está subindo um monte, você está orando, você está jejuando, mas Deus não respondeu. Não para de orar não, mas entenda uma coisa: a melhor coisa é nós nos submetermos àquilo que Ele quer. As aflições que Ele nos impõe, que Ele permite sobre a nossa vida, tem o peso adequado para cada um de nós carregarmos. Ninguém está aqui sofrendo demasiadamente. Deus não é injusto com você. Eu vou abandonar Deus, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar tudo porque a minha cruz está pesada. Mentira. Deus não impõe sobre ninguém um peso maior do que a sua capacidade de carregar. Ela tem a medida certa, ela tem um tamanho certo para a sua vida e para a sua fé. Sai daqui nesta noite como eu aprendi com Jesus no Getsêmani. Como um sofrimento do nosso Senhor me trouxe um ensinamento e me fez pedir a Deus: Senhor, me corrija, me leva mais para o trono da Tua graça em oração, me faz um homem de oração. Quantos aqui estão precisando ser melhores homens e mulheres de oração? Nós oramos pouco, nós precisamos orar mais. E quando nós orarmos mais, como Jesus fez, e quanto mais agonia, diz o texto, verso 44, e estando em agonia, ele diz o texto, orava mais intensamente. À medida que as aflições iam aumentando, ele iria orando cada vez mais. Sua oração, portanto, se a sua oração, portanto, não mudar, e Deus não mudar através dela, continue se submetendo à vontade dele, porque ela é boa para a sua vida. Amém? Feche a sua Bíblia, guarde-a, coloque num lugar e feche os seus olhos, por gentileza. Eu queria convidar os músicos e os irmãos para que a gente possa servir os elementos. Nosso Deus e Pai, esta é uma pequena reflexão que vai nos mostrar, Senhor, o valor que é a vida de oração. O valor, Senhor, que Tu mostrou a nós através do Teu exemplo de aflição, de angústia. E nos mostrando, Senhor, que tudo isso precisa nos conduzir, nos levar a vivermos como o Senhor viveu. Mas sobretudo aprendermos o que é submissão. Pai, que nesta noite as nossas vontades sejam postas de lado, para que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos. Eu sei que há pessoas que estão aqui carregando fardos pesados. Eu sei que há pessoas que estão aqui nesta noite sofrendo muito, estão passando pelo vale da sombra da morte, estão vivendo vexames, humilhações, vergonhas. Mas, Senhor, esta cruz é capaz, eles são capazes de carregar esta cruz. Por isso, mostra o Teu propósito a cada um dos Teus servos nesta noite, em nome de Jesus.